Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Feliz ano novo para cada um de vocês. 2022 seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muita satisfação na presença de Cristo. Que a mão dele nos abençoe, nos direcione e guarde a nossa vida, a nossa família e os nossos planos. Eu já convido você para abrir sua Bíblia, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, pode procurar com calma, capítulo 4, versos 9 e 10. O tema do nosso sermão é uma oração de recomeço. Lembrando que a gente está começando hoje a nossa Semana Mundial de Oração e vamos até domingo que vem. Vamos ler juntos? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Nós hoje estamos no primeiro culto do ano. Esses últimos dias foram dias de muita reflexão. Isso é comum na nossa cultura. Vai chegando o finalzinho do ano, entra o novo ano, a gente para e faz aquela reflexão. Alguns escrevem, outros vão para o seu canto, outros ficam mais quietos, outros vão pensando de relance, mas praticamente todo mundo dá uma resumida do ano que se passou. O que aconteceu, como foi, como vai ser, quais são as metas. E para muitos de nós, para não dizer para todos de nós, teve um gostinho amargo. Porque alguns perderam entes queridos, outros perderam sonhos, outros perderam emprego, outros perderam família, outros perderam dinheiro. E agora, nessa virada de ano, a gente para pensar em como nós vamos tomar uma atitude de mudar, como entrar num ano com um pensamento diferente. Alguns dizem que isso é bobeira, porque a vida continua exatamente como estava no dia 31 de dezembro. Não mudou nada, você acorda do mesmo jeito, com o mesmo emprego, ou sem o emprego. Isso é bobeira, isso é coisa de pessimista, né? C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem, ele fala que nós não estamos aqui para destruir florestas, mas para revitalizar desertos. Então esse momento é um momento muito importante. Importante sim, porque essa virada de ano dá para a gente um tom de esperança, um respirar fundo para voltar a mergulhar de novo. E Jabes nos ensina como virar esse ano de uma forma diferente. Porque Jabes faz uma oração de recomeço. Jabes faz uma oração de mudança. E o primeiro e segundo livro de Crônicas também foram escritos com essa intenção. Alguns teólogos vão dizer que quem escreveu o primeiro e segundo Crônicas foi Esdras. Alguns vão dizer que a gente não consegue identificar quem foi o escritor, mas fica muito claro algumas coisas. O primeiro e segundo livro de Crônicas, ele abrange o ano 1000 ao ano 586 a.C., e ele foi escrito 100 anos depois do ocorrido. Esses fatos aqui aconteceram 100 anos antes de serem escritos. E ele é escrito num período em que Israel precisava recomeçar. Israel precisava reconstruir. É por isso que eles acham que foi Esdras, porque foi no período que Esdras e Neemias, eles foram para Jerusalém para reconstruir Jerusalém.
Estava tudo quebrado, estava tudo destruído. Eles não tinham mais os portões, eles estavam queimados, eles não tinham mais os muros estavam derrubados. O que isso significa? Que eles não tinham defesa, que qualquer um podia entrar, matá-los, roubá-los e ir embora. Eles não tinham mais templo, e para eles isso significava que a fé deles estava à beira da extinção, e realmente estava. Porque foi uma sequência de muitos anos, com muitos impérios pagãos atacando Jerusalém. Egípcios, babilônios, assírios, persas, todos eles invadiam, destruíam, matavam. Eles tinham características peculiares. Eles levavam para dentro do povo dele os jovens, porque os jovens têm um poder braçal de reconstrução. É por isso que você vê lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram levados. Aquela cultura, eles também levavam os velhos, porque os velhos, os idosos, eram muito importantes para aquela cultura, porque grande parte dela era tradição oral. Você aprendia por aquilo que se falava. Então, os idosos eram verdadeiras bibliotecas. Existe um ditado asiático que fala: quando morre um idoso, uma biblioteca pega fogo. Então, eles levavam os idosos e os jovens para não ter poder de reconstrução braçal e para que eles perdessem todo o conceito de religião, de lei, de fé, de ética, de moral. Eles precisavam reconstruir tudo isso. E por isso, o cronista escreve 1º e 2º Crônicas. E é por isso que ele começa da forma tão chata como nós dizemos. São muitos capítulos falando sobre genealogia. Por quê? Tinha um propósito. Tinha todo um propósito nisso. Ele vem dando toda a linhagem de Davi, toda a genealogia, dizendo: olha, vocês têm uma história. São séculos que vocês são levados embora cativos de casa. São séculos sem poder manifestar a sua religião, sem poder manifestar os seus conceitos éticos de vida. São séculos tão intensos de perseguição que quem são vocês quase está à beira de extinção. Mas agora eu vou mostrar. Vocês vieram de algum lugar. E por isso que ele faz toda aquela genealogia. Vou mostrar para vocês que vocês pertencem a uma família. Aqui está seu antepassado, seu antepassado, seu antepassado. Vocês pertencem a essa história. Deus chamou vocês por intermédio de Abraão lá atrás. E existe um objetivo. Existe um sentido para continuar caminhando. Um sentido para recomeçar. E acontece no meio dessa genealogia uma coisa muito interessante. Que ele vem falando nome em cima de nome. E vem Judá, de Judá vem Pérez, e de Pérez vem um monte de gente. Desse monte de gente aparece Jabes. E agora ele abre uma janela. Porque ele explica quem era Jabes. Jabes é um homem que nasceu no momento de dor. Ele fez essa oração, Deus atendeu e acaba. Ele volta à genealogia e você nunca mais ouve falar de Jabes na Bíblia. Mas por que é tão importante essa oração de Jabes? E a gente aprende hoje. Por que é importante? Primeiro ponto que a gente entende interessante na oração de Jabes é que a nossa história, ela não determina quem nós somos. Existe uma esperança na nossa história. Jabes, ele nasce num momento muito difícil, de muita guerra, e há alguma coisa na sua família que ninguém sabe o que é, que a mãe dele diz que ele nasce no momento de dor, que o parto dela trouxe muitas dores. Alguns dizem que o parto da mãe de Jabes foi muito difícil, que ela sentiu muita dor, mas também lá no texto dá a entender que pode ser qualquer outro tipo de dor. Qual? Não sei. Mas a gente sabe que é uma dor tão profunda, porque o termo dor que significa pesado, um sofrimento muito pesado, muito intenso. A dor é tão profunda que ela nomeia o seu filho como dor. E todas as pessoas que olham para Jabes, sabe, o nome daquele cara significa dor, porque ele nasceu no momento de dor. A vida de Jabes já começa em dor. E todas as vezes que alguém olhava para ele, lembrava do que a mãe dele sofreu, do que a família dele sofreu, do que ele sofria e que a dor existia. Jabes era a imagem perfeita de que a dor existe. Isso é muito pesado. Mas ao mesmo tempo que Jabes nasce no momento de dor, e o seu nome significa dor,
a Escritura faz questão de dizer, e ele era o homem mais honrado, mais respeitado da sua família. E é muito interessante quando a gente vai olhar lá no hebraico, lá do Antigo Testamento, que esse termo dor de Jabes é uma dor pesada. E esse homem mais respeitado e mais abençoado é alguém que foi tão abençoado por Deus que se torna pesado. O que o escritor está querendo dizer? Jabes nasceu no momento de dores pesadíssimas, mas a mão de Deus é tão poderosa que foi muito mais pesada que a dor de Jabes e fez ele um homem abençoado. Trazendo para a vida da gente, olhando para a vida de Jabes, da mesma forma, a nossa história não determina quem nós somos. E essa é a primeira observação que a gente precisa fazer. Cada um de nós temos uma história complicada aqui. Na igreja aqui tem um monte. Um monte. Tem gente que foi mandada embora e nunca mais conseguiu voltar para o mercado de trabalho, desde março de 2020. Porque o mercado de trabalho encolheu. Tem gente que em 2020 foi mandada embora e está tendo até hoje que repensar no que trabalhar, porque a área de atuação que atua 30, 40, 50 anos nem existe mais. Ela não tem nem por onde recomeçar. Tem gente que continuou empregado, mas foi tanta pressão que não aguenta mais trabalhar onde trabalha e não sabe mais o que fazer. Tem gente que continuou trabalhando, que ama o que faz, mas foi uma pressão tão intensa que está completamente esgotado. Tem gente que durante muitos anos juntou dinheiro para se aposentar e esse dinheiro foi todo embora. Tem gente que está com o psicológico completamente destruído. A família está completamente destroçada. Tem gente que olha para o lado hoje e sente um vazio porque perdeu um ente querido. E nós perdemos aqui pessoas que nós amamos. E tem pessoas que nós amamos aqui que perderam pessoas que amam. Sem contar aquelas pessoas que, como Jabes, já nascem no momento de dor. E que essa pandemia só intensificou. Já nasceu com a família destruída, já nasceu com uma doença terminal, já nasceu com uma doença crônica. Mas a grande questão que a gente aprende com a história de Jabes é que Deus é tão poderoso que não existe nenhuma dor na nossa história que a mão dele não seja mais poderosa. Ele pode mudar qualquer história. Ele pode trazer renovo para qualquer coração. Ele pode refazer esperança onde não existe esperança. Ele pode levantar a pessoa que está caída, toda arrebentada, dizendo, daqui eu não consigo sair mais. E ele te levanta dali. E Jabes nos ensina uma forma muito sábia de como começarmos o ano com uma oração de recomeço. E o primeiro ponto da oração de Jabes é, Senhor, abençoa-me, me abençoa, me faz prosperar. É isso que Jabes estava pedindo. Mas a prosperidade que Jabes pede não é essa prosperidade desconstruída dos dias de hoje. Quando a gente fala prosperidade nos dias de hoje, a gente fala de dinheiro. Eu quero ser uma pessoa próspera. Isso até choca. Caramba, arrogante, orgulhoso. A prosperidade que Jabes pede a Deus é no sentido mais amplo de prosperidade possível. Eu falo, Senhor, que a minha vida por inteiro possa ser abençoada pelo Senhor. E o povo de Israel, ao qual o 1º e 2º Crônicas estava sendo escrito, era muito importante ouvir isso, porque eles também precisavam ser abençoados. E eles também não tinham esperanças. Lembra que eu disse? Os muros quebrados, os portões destruídos, não existia mais templo, eles continuavam sendo governados por uma nação estrangeira, eles continuavam sem liberdade. A Bíblia fala para a gente que enquanto eles tinham a ferramenta para construir o muro, na outra mão eles tinham uma espada. Porque eles sabiam que eles poderiam ser invadidos a qualquer momento. E eles tinham que largar a pá de pedreiro e sair no braço, senão eles morriam. Ele saía de manhã de casa sem saber se ele ia ver a sua esposa e seus filhos de novo.
E agora, eles ouvem um homem falando: Senhor, me prospere, me abençoa, reconstrua quem eu sou. Nós temos que parar com essas nossas orações automáticas, fúteis ou pseudo-humildes. Senhor, abençoa minha família, minha casa, meu emprego, e acabou. E o coração está lá, ó, bombeando, quase explodindo. Jabes nos ensina que a gente tem que falar com Deus aquilo que a gente quer ouvir de Deus. Não necessariamente que Deus vai te dar o sim. O sim é uma bênção, mas o não também é. E o silêncio também é. Às vezes, a gente tem medo de orar e não ser atendido, quando na verdade não ser atendido já é o ser atendido. Às vezes, a gente tem medo de pedir alguma coisa para Deus e ter mais trabalho, quando na verdade, às vezes, o mais trabalho é o caminho exatamente que você precisa fazer para ser abençoado. Quando o povo de Israel sai do Egito, tem um pedaço do território que Deus manda Moisés pegar o povo e contornar, não passar por dentro dele. O caminho era mais curto. Por quê? E Deus explica: Moisés, não deixa eles passarem por aí, porque essa terra está tendo uma guerra terrível. Existe muito sangue jorrando nesse território. Se o povo entrar aí, eles vão ficar com tanto medo que eles vão voltar correndo para a escravidão no Egito. E eles deram uma volta maior. O que você precisa de Deus? Que tipo de bênção? A gente fala da mão pesada de Deus para castigar, não é verdade? A gente é herdeiro de uma cultura do medo, de um Deus que só castiga, um Deus que é reflexo dos nossos pais. Tirei 10, não fez nada mais do que a sua obrigação. A gente pensa num Deus sentado num trono, só esperando o primeiro dar um vacilo. O primeiro que der, eu jogo no chão. Mas a mão de Deus, como nós vimos aqui, também é pesada para abençoar. É uma mão rica de bênçãos, de graça, de alívio, de satisfação, de leveza. Primeira coisa que nós aprendemos com Jabes é abrir os nossos corações para Deus e pedir: Senhor, abençoa-me. Fale para Deus aquilo que você quer ser abençoado. E Deus ouve e atende da forma dele. E essa é a melhor forma. Segundo ponto da oração de Jabes, ele fala o seguinte: aumenta as minhas terras. E aí, quando a gente fala aumenta as minhas terras, a gente está falando de literalidade. Jabes está falando o seguinte: Senhor, eu quero que o meu território seja maior, que ele seja grande, que as fronteiras se alastrem, que eu olhe e não veja fim. E aí você pensa, bem, Jabes agora está sendo arrogante, porque está pedindo terra. Para que ele quer terra? Mas naquela época, ter terra tinha um significado muito mais profundo do que só riqueza. Naquela época, você ter uma terra quer dizer que a sua família tinha onde plantar, onde morar, onde dormir. Ter terra naquela época era saber que naquele território, naquele solo, a sua família poderia exercer a fé que ela quisesse. Eles teriam liberdade religiosa. Ter terra grande naquela época significa que você poderia ter muitos filhos, muitos servos e um exército grande, proteção. Então, ter terra naquela época não era uma coisa só de futilidade, é saber que você poderia servir ao seu Deus, dormir em paz, ter família, ter proteção, ter liberdade, governar com justiça. E para o povo de Israel, que estava com a terra completamente destruída, isso também era muito importante, porque eles queriam ter a terra deles, o templo deles, os muros reconstruídos, os portões colocados no lugar. Eles queriam se ver livres do domínio estrangeiro e poderem não depender mais do favor de fora para adorar a Deus ou não. Eles queriam adorar a Deus quando eles quisessem. E a mesma coisa acontece com a gente.
Que significado tem isso para a nossa vida? Pedir a Deus terras é pedir a Deus para que Ele possa reconstruir literalmente as nossas vidas. Senhor, que eu possa sustentar a minha casa, que eu possa ter um trabalho digno. Senhor, que os meus sonhos possam ser reconstruídos, que eu possa ter ânimo de levantar de novo, Pai, e trabalhar, que eu possa ter ânimo de sorrir mais uma vez para a pessoa que me ama, que eu possa, Pai, superar essa doença que eu vivo e viver além dela, que eu possa ter um ânimo tão grande no meu coração que eu tenha liberdade de vencer todas as barreiras que me cercam e servi-lo acima de todas as coisas. Deus pode sim reconstruir a sua vida. Deus também é um Deus que reconstrói sonhos. É um Deus que dá novo significado. Olha para a vida de Jabes, irmão. O nome dele era dor. As pessoas olhavam para Jabes e lembravam, a dor existe, e esse homem está me mostrando isso. Mas o Deus, que é o Deus da vida de Jabes, fez dele o mais abençoado e respeitado da sua família. Peço a Deus para tirar esse pessimismo entranhado no seu coração, essa sombra da morte que parece que não te abandona, que a luz de Cristo te ilumine, que você tenha ânimo, força, energia, vitalidade, entendendo que Cristo nunca te abandonou. As dores existem? Existem. Ela pode continuar por um tempo? Pode. Mas o significado da nossa vida é saber que Deus continua aumentando as nossas terras, apesar das dores. Jabes sabia que se Deus desse a ele terras, ele continuaria com os mesmos problemas. Os inimigos continuariam atacando, e quanto maior a terra, maior o interesse de possuí-la. O povo de Jerusalém sabia que mesmo reconstruindo os muros, os portões e o templo, a Pérsia continuaria senhora do mundo. E sempre vai vir um novo senhor. Depois da Pérsia veio a Grécia. E da Grécia veio a Macedônia. E da Macedônia veio Roma. Mas eles não estavam pedindo para ser uma grande potência. Eles estavam pedindo, Senhor, que o Senhor reconstrua quem nós somos. Que essa seja também a nossa oração. Senhor, que o Senhor reconstrua quem eu sou. Que o Senhor reconstrua os meus sonhos. Que o Senhor refaça em mim o ânimo, o ímpeto, a alegria e a esperança. E agora nós entramos na última parte da oração de Jabes. Que ele fala, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabes não está dizendo o seguinte, Senhor, que a sua mão esteja comigo e que não haja nenhum mal e nenhuma dor. Mas que o Senhor me guarde e o Senhor me livra. O que Jabes está dizendo aqui? Ele sabia que a vida continua sendo a vida. A gente não pode ser pessimista, mas também a gente não pode ser inocente, juvenil, infantilizado. A vida continua sendo a vida. E Jabes sabia disso. As lutas continuariam existindo. E é por isso que ele pede, Senhor, que a sua mão seja comigo. Literalmente, esse significado da mão do Senhor sendo com Jabes, ele está dizendo o seguinte, que em todas as minhas decisões, que a sua mão seja o martelo final. Que se for a sua vontade para que aconteça, que o Senhor determine que aconteça. Que se for a sua vontade que não aconteça, que o seu martelo bata e que ela não aconteça. E que se for para eu entrar em lutas, em muitas delas, que o Senhor esteja em todas elas comigo. Que a sua mão esteja comigo o tempo todo. A nossa oração tem que ser uma oração realista. Senhor, me livra do mal. Você pode fazer essa oração.
Porque pode existir um mal específico que esteja assolando o seu coração que ontem não assolava. E Deus pode te livrar desse mal. Mas às vezes a pessoa fala, Senhor, me livra do mal e me livra do mal da corrupção política. Então pede para ser arrebatado, mano. Porque no Brasil, com a delimitação do estado do Rio de Janeiro, tem como. Senhor, me livra da violência. Você tem que, no mínimo, ir embora do Brasil. No mínimo. Nesse último mês, eu já tenho 2 balas de revólver, de bala perdida, que caíram aqui em casa. Uma aqui no corredor da igreja e uma aqui no meu quintal. Senhor, me livra da violência. A gente pode pedir a Deus, Senhor, me livra da violência e do homem mau, mas isso não deve ser o nosso Deus. Não, me aconteceu um mal, então quer dizer que Deus não está comigo. Não é isso. Não é isso que Jabes está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, tudo o que acontecer na minha vida, que o Senhor esteja comigo em todas essas coisas. Em todas elas. E isso fez Jabes descansar. Porque ele sabia que apesar das lutas, Deus não abandonava. Isso acontece com as nossas vidas. Apesar das lutas, Deus não nos abandona. E essa é a nossa satisfação. Isso me faz lembrar, eu já contei uma vez aqui, eu não ouvi, um grande amigo meu ouviu, talvez o Beto e a Cris tenham ouvido. Pastor Mauro Jael, pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo, faleceu com 42 anos, não foi? De câncer. 49. E aí no estágio final da sua doença, um amigo meu me contou chorando, disse que ele chegou no púlpito fraquinho já e disse, irmãos, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Se Ele não me curar, quem vai ver serei eu. Porque ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Peça a Deus que a mão dele esteja sobre a sua vida, direcionando os seus passos, te fortalecendo, te guiando nas lutas que surgirão sim, mas Deus é mais forte do que as nossas lutas. Deus é mais poderoso do que as nossas crises existenciais, que são válidas sim. Nós sofremos sim, nós sentimos dores sim, nós temos medo sim, mas que o nosso coração, acima de todas as coisas, esteja descansado em Cristo, que pode nos livrar dele. Mas se não livrar, nós continuaremos estando com ele. Como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se for para você passar pelo vale da sombra da morte, que você saiba que a mão de Deus está sobre a sua vida. Se for para você sair vivo do vale da sombra da morte, que você saiba que a mão de Deus está na sua vida. E se for para você morrer no vale da sombra da morte, que você saiba que a mão de Deus está sobre a sua vida. Senhor, que a sua mão esteja comigo. Essa oração de Jabes nos dá esperança. Porque ainda que toda essa genealogia que a gente pula quando vai ler, porque a gente não entende nada e realmente é muito chata, ainda que nenhum deles sejam os nossos parentes, ainda que nenhum deles sejam os nossos antepassados sanguíneos, nós fazemos parte dessa história. Deus chama Abraão, Isaac e Jacó, e dali nascem as 12 tribos de Israel, e dentre as 12 tribos há a tribo de Judá, e na tribo de Judá há Davi, e a descendência de Davi há Jesus, e Jesus nos salva e nos planta nessa árvore. Nós somos descendência espiritual dessa linhagem. Por isso, essa mesma esperança para eles existe para a nossa vida hoje. Que a mão pesada de bênção, de graça, de alegria, de esperança do Senhor esteja sobre cada uma das suas vidas. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque há uma esperança viva nos nossos corações. Uma esperança que não pode ser destruída, Pai. Podemos sim, muitos de nós estarmos aqui enfraquecidos, cansados, tristes, desanimados, mas o Seu poder nos renova, a Sua graça nos dá ânimo. Por isso, Senhor,
Nós te louvamos porque foi o seu sacrifício que impossibilitou que nós tivéssemos essa esperança acima de todas as dores que nós vivemos, porque a dor passa, mas o Senhor permanece para sempre. Renova os nossos corações, ó Deus. Renova as nossas forças, em que em 2022 os nossos corações estejam mais fortalecidos, que as nossas vidas estejam plenamente prostradas diante da Tua presença e que nós estejamos completamente rendidos a Ti, onde é realmente lugar de descanso, de vigor, de força. Então não oramos, ó Pai, louvamos, bendizemos. Amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.